Mano, eu tô falando sério. Se esse trailer for um reflexo do que vem por aí, a gente pode estar olhando tranquilamente pra melhor série de 2026. Visual absurdo, clima pesado, vibe noir perfeita. E sim, logicamente eu tô muito hypado pra isso, porque Spider-Man Noir parece estar simplesmente insano. Fala galera, beleza? Eu sou o Fox e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Rapaziada, finalmente saiu o trailer de Spider-Man Noir lá no Prime Video. E olha, ele tá simplesmente incrível. E o melhor de tudo é que a gente já ganhou esse trailer com a data de estreia e o formato da série. A série ela estreia dia 27 de maio e ela conta com 8 episódios. Mas antes da gente parar pra analisar frame a frame desse trailer, deixa eu contextualizar vocês. Fox, então fala, quem é o Homem-Aranha Noir? E aí, hater, quanto tempo? Eu tava sumido, hein? Nos quadrinhos, o Homem-Aranha Noir é uma versão alternativa do Peter Parker, que a gente já conhece. Só que essa versão aqui, ela vem do universo 90.214, dentro do multiverso Marvel. Esse personagem aqui, ele apareceu oficialmente lá em 2008. E pelo pouco que a gente já viu dele, já deu pra ver que a pegada dele é completamente diferente do Homem-Aranha tradicional que a gente conhece. Porque aqui não tem Nova York colorida, piadinha o tempo todo e aquele clima high school. Essa história aqui, ela se passa na Grande Depressão, que foi a maior crise financeira dos Estados Unidos lá em 1929. Ou seja, o clima é pesado, rola corrupção, máfia e crime pra todo lado. Basicamente é um filme de detetive, só que com o Homem-Aranha. E muita gente começou a conhecer esse personagem aqui por conta do filme Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? Onde ele roubou a cena sendo aquele Homem-Aranha em preto e branco super estiloso. Mas já segura essa informação aqui porque é importante. A série não deve adaptar aquele personagem que a gente viu no filme. Então quem é essa versão da série? Nos quadrinhos, o Noir é o Peter Parker, igualzinho a gente viu nessa animação. Mas já na série, tudo indica que a gente tá lidando com Ben Reilly. E isso é muito interessante, cara. Porque pra quem não sabe, o Ben Reilly nos quadrinhos é o clone do Peter Parker. Provavelmente os criadores da série fizeram essa troca por conta de direitos autorais, né? Já que o personagem é da Sony. Por isso também a série não se chama Homem-Aranha Noir. Ela acabou ficando conhecida assim. Na verdade, o nome dela é Aranha Noir. Mas talvez isso também mostre que a série quer lidar com conceitos diferentes e não simplesmente copiar algo que já existe. Ela quer deixar claro que é outra história com outro personagem, o que a gente já consegue ver no trailer. Mas agora vamos pra análise do trailer e ó, eu já vou avisando aqui, talvez a gente tenha possíveis spoilers nesse vídeo aqui, beleza? Então fique aí por sua conta e risco, eu avisei. No primeiro take do trailer, a gente já consegue ver o Nicolas Cage, que vai ser o Homem-Aranha Noir, andando por um mausoléu. Olha aqui na esquerda, a gente consegue ver aqui, ó, as gavetas com flores. E nesse exato momento ele fala, você já sabe como acaba. Ou seja, provavelmente esse aqui é um Homem-Aranha que já passou por muita coisa, que teve perdas em seu passado. Nessa cena aqui, ou ele tá visitando alguém que já faleceu há muito tempo, ou talvez foi enterrar alguém que morreu recentemente. Então, ó, guarda essa informação, guarda essa informação porque ela é importante. Depois a gente tem cenas rápidas do Homem-Aranha lançando teia, o que já mostra que, obviamente, a gente vai ter muitas cenas de web swing nessa série aqui. E, sinceramente, não dá pra faltar uma cena de web swing numa produção do Homem-Aranha, né? E já falando do seu traje, ele é basicamente uma adaptação prática. Ele usa roupas de aviador da época, incluindo o casaco de couro, a máscara e o óculos. Porque esse tipo de roupa aqui ele já existia e fazia sentido dentro do contexto histórico. Então, cara, nota 10 para adaptação do traje pro live action. No take seguinte, a gente já vê o Homem-Aranha conversando com uma mulher. Essa mulher aqui é ninguém menos do que a Kate Hardy, que é uma referência e uma adaptação à personagem Felicia Hardy, que no universo principal da Marvel a gente conhece como a Gata Negra. Depois a gente vê o Homem-Aranha sentado no que parece ser uma mesa de cirurgia. Dá pra perceber também que ele tá com efeito pra rejuvenescer o rosto dele e que ele tá dentro de uma tenda militar. Olha aqui atrás, olha, a gente consegue ver a tenda e nessa sombra aqui dá pra ver que é um soldado armado lá fora. Então pode ser que seja um guarda pra manter ele ali preso. Isso tudo me faz pensar que talvez ele passe por uma experiência militar feita contra sua vontade, fazendo com que ele ganhe os poderes. Bem diferente do que acontece com o Homem-Aranha Noir nos quadrinhos. Porque lá nos quadrinhos o Peter Noir ele é mordido por uma aranha que sai de dentro de uma caixa contendo um artefato místico, conhecido como o Ídolo Aranha. Essa cena aqui acontece quando ele invade um armazém ligado a contrabandistas. Lá dentro, dois criminosos abrem uma caixa contendo o Ídolo Aranha, que é na verdade um totem aranha, né? E quando eles fazem isso, várias aranhas saem de dentro dela. E durante todo esse caos, o Peter Parker acaba sendo mordido por uma delas. Logo depois a gente tem a cena do Peter Noir olhando por um corredor, como se ele estivesse ali meio tonto. E dá pra ver aqui, ó, que ele tá com a mesma roupa do take seguinte. Então essa aqui provavelmente é a cena que ele ganha os poderes. E se ele tiver ganhado mesmo contra sua vontade, provavelmente nessa cena aqui ele tá fugindo dessa base militar. Depois a gente tem um take rápido de uma mulher aparentemente loira no que parece ser uma lembrança. E aqui entra um chute meu, tá? Lembra que lá no início eu disse que
porque ele foi visitar alguém que já faleceu há muito tempo lá naquela cena do mausoléu? Então, eu acho que tem duas possibilidades pra essa cena aqui. A primeira é que ele foi visitar essa mulher aqui, que na história do Homem-Aranha no Ar pode ser a Gwen Stacy, que nos quadrinhos também não era o par amoroso principal do Peter no Ar, mas já teve sim um envolvimento com ele. Ah, mas Fox, por que você acha isso? Cara, lá vem você de novo, né, hater? Porque nesse exato momento aqui do trailer, ele fala sobre os pensamentos dele. Então é meio que como se esses pensamentos atormentassem a vida dele. E na história do Peter no Ar, a Gwen Stacy é uma jornalista que trabalhava no Daily Bugle. E esse aqui, pra quem não lembra, é o jornal do JJ Jameson, lá dos filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire. A Gwen, ela acaba se envolvendo em uma investigação, se aproxima demais de verdades ligadas ao submundo e acaba sendo morta por uma versão bem bizarra do Abutre, chamada Adrian Toomes. E cara, vai me dizer que essa cena aqui não parece aquelas lembranças? Meio que uma última lembrança de alguém muito especial pra ele. Mas isso é teoria minha, tá? Não tem nada comprovado, tá? Isso aqui é pura teoria minha. Deixa aqui nos comentários o que você acha. E cara, já aproveitando aqui, já se inscreve nesse canal que vai ser seu canal favorito desse mundão nerd que a gente tanto ama. E se você estiver gostando dessa análise, já deixa o seu like também, porque vai me mostrar que você gostou desse tipo de vídeo aqui e vai me fazer trazer mais vídeo assim, beleza? Agora sim, voltando pra análise, no take seguinte é um take do Peter no Ar com aquele mesmo efeito rejuvenescedor no rosto. Ele tá usando um casaco militar, dá pra ver pela patente no ombro dele aqui, ó. E ele tá olhando pra essa aranha aqui no frasco, que ou eles estão injetando algo nela ou tirando algo dela. Cara, eu acho que essa cena aqui é a cena minutos antes da cena que a gente acabou de ver dele dentro de uma tenda. Provavelmente essa cena aqui é a cena onde ele vai ser pego e vão iniciar os experimentos nele. E galera, um outro detalhe dessa cena aqui é esse casaco que ele tá usando. Porque esse casaco aqui é um casaco usado lá na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914. Olha aqui, ele é um casaco criado para oficiais do exército. Ou seja, se essas cenas dele aqui jovens se passam em 1914 e a série se passa em 1929, na Grande Depressão, isso significa que talvez a gente tenha um salto de mais ou menos 15 anos nessa série aqui. Ou seja, do momento que ele ganha os poderes pro ano onde a série se passa. Então, cara, se prepara já pra ver um Homem-Aranha muito mais experiente. E talvez já até tenha deixado de ser um Homem-Aranha e voltado por conta de um acontecimento. Guarda essa informação, hein? Guarda essa informação porque ela é muito importante. A gente já vai voltar nela. No take seguinte, a gente tem a imagem do Homem-Aranha no ar, no que provavelmente é o seu escritório como investigador. Aqui a gente consegue ver o nome dele, ó, Ben Reilly, que eu já falei pra vocês que é Ben Reilly, e embaixo escrito investigador particular. Aqui dá pra ver que ele tá bem mais velho e que ele tá falando com um homem que é ninguém menos que o Rob Robson, que nos quadrinhos da Marvel ele é um dos funcionários do JJ Jameson. Inclusive ele já apareceu lá nos filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Olha ele aqui, ó. E talvez nessa série aqui ele seja um conhecido do Peter. Conhecido esse que talvez tenha conhecido também a Gwen Stacy. Ó, eu não falei que ela era jornalista, esse cara aqui também pode ser um jornalista. Vai vendo. Tá tudo aí. Tudo tá se ligando. Depois corta pra uma série de cenas rápidas. Nessa primeira cena aqui pode ser meio que um sentido aranha dele se ativando por conta de um inimigo próximo. Porque ele tá meio que com a mão na nuca, como se tivesse incomodado com algo. Logo depois a gente tem um take super rápido de um funeral, que tanto pode ser de alguém que ele tava investigando, quanto pode ser a morte de alguém conhecido. Calma que eu tô chegando lá, hein? Depois a gente tem uma cena rápida do que parece ser o Homem-Areia, um dos vilões mais clássicos do Homem-Aranha, né? E cara, tudo me leva a acreditar que as mesmas pessoas que fizeram experiências com ele, fizeram também com outras pessoas. Por isso que provavelmente a gente vai ver outros vilões clássicos do Homem-Aranha nessa série aqui. Talvez até trabalhando como capangas de alguém muito maior. Inclusive, em um dos takes rápidos, a gente tem um personagem bizarro, que pra mim pode ser a representação de 3 personagens. O primeiro é o vilão do Homem-Aranha, The Fly, que é um vilão do Homem-Aranha que ele é meio homem e meio mosca. Em alguns quadrinhos ele é realmente representado de uma forma bizarra, saca só. A segunda opção é que esse aqui seja outra experiência com o Aranha também. Um que deu errado, né? Algo bem parecido com o que aconteceu com o Carl King nos quadrinhos. O Carl King era um colega de escola do Peter que descobre que a aranha que picou o Peter estava em um laboratório. E ele simplesmente resolve comer essa aranha, tá? Ele foi picado pela aranha, ganhou poderes. Se eu comer essa aranha, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Só que o efeito não foi virar o Homem-Aranha bonitinho, igual a gente conhece. O cara sofreu uma transformação grotesca e virou literalmente uma criatura formada por várias aranhas. Um ser tipo colônia viva, sabe? Algo bem filme de terror mesmo. E a última opção é que esse aqui seja a representação do Deus Aranha, que nos quadrinhos é uma entidade que aparece pro Peter depois de ele ser mordido pela aranha do ídolo Aranha. É quase que uma manifestação personificada dos seus poderes. Cara, se isso aqui fosse adaptado, seria muito show e também muito tenebroso. Mas tá aí, cara, essa
essa aqui é uma das poucas adaptações do Homem-Aranha que um clima combina para a aparição desse personagem. Seria uma ótima oportunidade, talvez única. Depois a gente tem uma sequência de cenas dele dando golpes em uns caras no bar. E essa cena aqui termina com ele usando metade da máscara para beber o uísque no bar. Isso aqui é uma referência às várias cenas do Homem-Aranha nos quadrinhos onde ele levanta a máscara para comer alguma coisa. Mas como essa aqui é uma série mais dark, eles colocaram ele tomando um goró, então foi uma adaptação maneira. E alguns takes depois a gente tem uma cena dele no que parece ser um clube de jazz, ou uma danceteria da época. E isso aqui pode ser uma referência ao clube noturno que a Gata Negra é dona nos quadrinhos. Inclusive o clube dela tinha essa vibe meio de jazz e ele era um ponto de encontro pro pessoal do submundo. Era um lugar cheio de criminosos e políticos de toda a cidade. Provavelmente esse aqui é aquele famoso lugar onde as notícias correm. Cara, isso aqui é muito coisa de filme de detetive da época. Logo depois a gente tem uma cena do Rob Robinson com uma câmera. Então, cara, ou ele é realmente um jornalista, ou ele ajuda o Peter Noir no seu trabalho de detetive. Quase como um nerd da cadeira de época. E na cena seguinte a gente pode ter mais um vilão clássico do Homem-Aranha, ou uma adaptação, né? Porque aparece esse cara aqui pegando fogo. E automaticamente eu lembrei do Molten Man, que é um cara com o corpo coberto por uma liga metálica dourada que parece muito lava derretida. E eu aposto que esse cara aqui vai ser uma das experiências que deram errado e ele acabou ficando solto pela cidade. Então imagina o caos que um vilão incendiário não vai causar nessa série aqui pela cidade. E agora vem mais uma sequência de cenas rápidas, galera. A primeira é uma cena do Peter Noir tirando de uma maleta o seu traje, o que talvez indique que ele já não era mais o Homem-Aranha e pretende voltar agora. Depois a gente tem outro take rápido do Homem-Areia, e aqui a mutação dele parece estar bem mais avançada do que na primeira imagem. Ou ele só tá controlando melhor os seus poderes. E depois a gente tem essa cena aqui, cara, que é a Kate Hardy caindo de um prédio. Lembra que eu disse que talvez ele fosse enterrar alguém recentemente e que talvez isso fizesse ele voltar ativa? Então, pode estar ligado a essa cena aqui, onde a Kate Hardy cai de um prédio provavelmente por causa de um vilão e acaba morrendo. O que pode ser uma referência à morte da Gwen Stacy lá em The Amazing Spider-Man. Tanto nos quadrinhos quanto no cinema, né? Lá com o Homem-Aranha do Andrew Garfield. E como último vilão, mas não menos importante, a gente tem um frame quase que imperceptível de uma mão soltando uns raios, o que automaticamente me fez lembrar do Electro. E o trailer finaliza com chave de ouro, galera, trazendo mais uma cena linda. Agora sim, o Homem-Aranha balançando pelos prédios de Nova York dos anos 30. Cara, na moral, esse trailer aqui foi absurdo. Visualmente impecável, atmosfera perfeita, referências pesadas, escolhas de personagens inteligentes, galera. Sério, eu vou falar sem medo nenhum. Essa série aqui, ela já tem tudo pra ser a melhor série de 2026. Se entregarem o que o trailer tá prometendo, cara, esquece. Não tem série melhor esse ano. Spider-Man Noir pode virar facilmente uma obra-prima entre as adaptações. Agora é só esperar e vamos torcer pra chegar logo. E é isso, galera. Me contem agora aqui nos comentários. Vocês curtiram o trailer? Quem vocês acham que é aquela criatura bizarra que aparece no trailer? Deus, aranha ou vilão? Se você curtiu, já deixa o seu like e já se inscreve aqui nesse canal que vai ser o seu canal favorito desse mundão nerd que a gente tanto ama. Porque só assim você vai conseguir acompanhar a nossa saga Marvel. Muito obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!